Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo. E aqui você estuda as escrituras e assuntos relacionados no contexto original, retornando às raízes da fé. Você compreende os escritos de Paulo? Você acha que Paulo prega contra as leis de Deus? O que era o evangelho que ele pregava? Será que Paulo era contra a obediência à Torá? Infelizmente, muitas pessoas não compreendem bem os textos das cartas de Paulo. Primeiro, por não conhecerem o contexto histórico e cultural corretamente. Segundo, por não estudarem bem as Escrituras, por levarem em conta mais o que dizem autores antigos do que a própria Bíblia, e também por terem sido ensinadas errado. Essa é a terceira parte do estudo que dará um entendimento correto dos textos de Paulo. Fique conosco até o final e você se surpreenderá com o que vai aprender. Antes de iniciarmos nosso estudo, se você não está inscrito no canal, quero pedir para você apertar aí o botão inscreva-se e aperte também o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos no canal. Se gostar, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esses e outros ensinamentos. Então, vamos ao nosso estudo? Vamos continuar nosso estudo sobre os textos de Paulo, porém, dessa vez, vamos ver os textos da carta aos Gálatas e continuaremos seguindo o princípio já ensinado no primeiro vídeo. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, pare aqui e vá até o primeiro vídeo para ter uma maior compreensão. Este estudo pretende falar sobre o evangelho que o Rav Shaul, apóstolo Paulo, pregava com base na mencionada epístola. A maioria dos teólogos cristãos entendem que Shaul ensinou contra a Torá do Eterno. Santo bendito seja ele. Mas será que ele realmente pregava e ensinava contra a Torá que Hashem havia dado ao seu povo? Há alguns anos, eu e outro irmão, Anderson de Carvalho, que também está na Techuvá, escrevemos artigos sobre temas dessa epístola. E nesse estudo estarei utilizando partes deles para que vocês possam ter uma compreensão sobre o assunto. Vejam uma coisa: qualquer pessoa sensata que lê as declarações feitas pelo apóstolo em Romanos 7,12 entenderá claramente que ele não ensinou contra a Torá. Leia. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Para termos uma perfeita compreensão das cartas de Paulo, principalmente usando o Pardês, que é a hermenêutica judaica, devemos também nos lembrar que precisamos analisar os 3 pontos mencionados no primeiro vídeo. É importante lembrar também que o apóstolo Paulo usava alguns pronomes para identificar com quem ele estava falando. Isso também foi ensinado antes. Assim, quando ele usa os pronomes nós, nosso ou nossos, está falando dele e dos judeus. E quando usa você, vocês, vossos ou vossos, está falando dos ex-gentios que agora fazem parte do povo do Eterno. Então, vamos ao primeiro ponto. Com quem Paulo estava falando ou qual é o destinatário? Talvez você ache estranho começarmos por esse ponto. Afinal, o nome da carta já define o destinatário. Porém, quem realmente eram os Gálatas? Eles eram judeus ou gentios? Olhando para o texto da carta, poderemos facilmente distinguir o destinatário real. Então, vejamos o texto de Gálatas 1, na Bíblia Judaica Completa, de David H. Stern. De Shaul, um emissário, recebi meu comissionamento não de seres humanos, nem por mediação humana, mas de Yeshua, o Messias, e de Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos, e de todos os irmãos que estão comigo, para as comunidades messiânicas da Galácia,
Graça e shalom a vocês, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos libertar do presente sistema mundial maligno, em obediência à vontade de Deus, nosso Pai. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Estou estarrecido com o fato de vocês terem trocado tão rapidamente aquele que os chamou pela graça do Messias por outras supostas boas novas, que não são boas novas de forma nenhuma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do Messias. Mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas, diferente das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Como dissemos antes, repetimos agora: se alguém lhes anunciar boas novas diferentes das que já receberam, sejam amaldiçoados para sempre. Gálatas 1, de 1 a 9. Repare que na introdução dessa carta, o apóstolo ou emissário fala de seu chamado e que o evangelho ou boas novas que anunciou era verdadeiro e que algumas pessoas estavam trazendo um falso evangelho. Vamos falar sobre isso mais à frente. Agora, repare de quem e para quem o apóstolo Paulo está falando. Primeiro, ele diz que a carta era para as comunidades messiânicas da Galácia. E devemos ter o entendimento que não era uma igreja, um prédio na cidade, como muitos pensam, mas comunidades que se reuniam em vários lugares na cidade, de acordo com o que podemos ler em Romanos 16. Eram famílias, irmãos e amigos que se reuniam em casas e que se revezavam nos ensinos e instruções da Torá que o apóstolo lhes havia deixado. Agora, repare também nos pronomes utilizados por ele. Note que no verso 3 ele diz: graça e shalom a vocês, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. Vejam que faz distinção de vocês e nosso. Isso é porque ele está desejando que a graça e a shalom, a paz, fossem com esses crentes e gentios da Galácia, da parte de Deus, que, como ele disse, nosso Pai. O Eterno é o Pai do povo de Israel, de acordo com Êxodo 4:23. Veja, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Êxodo 4:23. Também podemos ver que ele fala do povo de Israel quando diz: e entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos libertar do presente sistema mundial maligno, em obediência à vontade de nosso Pai. Pois aqueles que estão vivendo sob ou debaixo a lei são o povo do Eterno. E como pecado é transgressão da lei, só pode transgredir quem vive sob a lei, tentando acertar. Os gentios que não tinham Deus, não tinham Torá, e nem a promessa do Messias. Não viviam sob a lei. Eles são iníquos ou anomos, sem lei. Por isso, podemos entender que Paulo se refere a si e a seu povo. Mas repare que o destino e o objetivo da carta é esse. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês. Esse é o objetivo da carta. Algumas pessoas estavam vindo a estes ex-gentios
com um ensinamento diferente do que eles tinham aprendido com o apóstolo. Veja, aborrecendo vocês, o pronome mostra vocês. O ensino que estava chegando e aborrecendo era repleto de legalismos e distantes da verdadeira Torá ensinada por Paulo. Por isso, ele chama esses ensinos de falso evangelho, ou boas novas que não são boas novas. E quando continuamos a ler os versos seguintes nesse primeiro capítulo, temos certeza que Paulo está falando a ex-gentios e que seu evangelho é destinado a gentios ou remanescentes israelitas espalhados entre as nações. Entendemos então o primeiro ponto, que era a quem a carta é destinada. E também entendemos o segundo ponto, que é qual era o motivo da carta ou qual era a situação vivida pelo destinatário. Quando dissemos que Paulo estava combatendo um falso ensino que estava adentrando as comunidades naquela cidade. Então este é o principal objetivo. Vamos continuar o nosso estudo? Entendendo o que é então evangelho. Muitos levam em conta que evangelho é apenas boas novas a respeito de Yeshua, ou seja, dizer o que Yeshua fez, falar de seus milagres, de sua morte e ressurreição. Mas isso não é evangelho. Na verdade, evangelho é outra coisa. Você que traz boas novas, evangelho, a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas, evangelho, a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Isaías 40, verso 9. Veja mais um texto. Desde o princípio eu disse a Sião, veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas, evangelho. Isaías 41, verso 27. Veja também, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, evangelho, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Isaías 52, 7. Com esses versos, podemos perceber que o termo boas novas refere-se à Torá, que é levada por um mensageiro do Eterno. Veja nesse último verso, quando o profeta fala, como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, evangelho, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina, esse verso fala de anunciar boas novas. Proclamam a paz, proclamam salvação e dizem que Deus reina. E todas essas são características da Torá. Então, podemos entender que evangelho é a instrução do Eterno, ou seja, a Torá. O que quero mostrar até aqui é que o evangelho que Paulo pregava era o ensino da Torá a respeito do Messias e de seus ensinos, que também eram sob a Torá. Na verdade, Yeshua representava a própria Torá, pela forma como ele vivia em obediência ao Eterno. E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso, pois seu ensino, ou evangelho, ou boas novas, eram verdadeiros, porque representavam a verdade do Eterno. E por isso, podemos então observar e entender, através das declarações de Paulo, de que a Torá é santa e o seu mandamento é santo, justo e bom, que ele ensinava a Torá e não contra ela. Assim, fica clara a indignação do apóstolo quanto ao fato de os gálatas terem dado ouvidos a ensinos errados depois de conhecerem a verdade.
Podemos ver isso no capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Yeshua HaMashiach foi exposto como crucificado? A lei de Deus pode tornar alguém insensato? Ou a má interpretação e a aplicação da Torá do Eterno é que pode tornar alguém insensato? São questões que a maioria dos teólogos não fazem, diante de inúmeras declarações e evidências bíblicas a respeito da lei de Deus, conforme já mencionei antes. Agora, conforme já disse no início desse estudo, algo estava prejudicando a fé daqueles ex-gentios crentes recém-saídos do paganismo. Havia grupos de judeus religiosos legalistas naquela região da Galácia, que, ao presenciarem ex-gentios servindo ao Deus de Abraham, Isaac e Jacob, junto com os judeus seguidores de Yeshua, decidem então se aproximar desses irmãos. Esses religiosos acreditavam que, por meio da guarda legalista das leis de Deus, eles poderiam se declarar justos e estavam ensinando isso aos Gálatas. Essa guarda legalista da lei de Deus incluía as chamadas obras da lei, chamadas originalmente de Maasei HaTorá, ou leis de cerca, criadas com o propósito de proteger aos adeptos de transgredirem a lei de Deus com base em hábitos ou costumes legalistas de seus líderes. Isso fazia com que estes religiosos estabelecessem sua justiça própria, independente da justiça de Hashem. E com isso, eles não criam na justiça de Deus manifestada pelo Messias, a justiça concedida a todo que crê e obedece. Aqueles religiosos viram uma oportunidade de convencer aos Gálatas sobre a justiça por meio da observância legalista da Torá. Eles se aproximaram desses ex-gentios, aproveitando-se do fato de estarem servindo ao Eterno, assim como também hoje acontece. Pessoas que não creem verdadeiramente na vida justa de Yeshua tentam enganar os que estão se aproximando do povo do Eterno. Notem os seguintes versos. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática legalista da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática legalista da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Gálatas 3, versos 2 a 5. Perceba que o apóstolo quer mostrar que quem se convence ou é convencido desta justiça legalista, que nega as promessas de Deus, nega a graça de Deus, nega a justiça de Deus por meio do Messias Yeshua e nega a sua condição de sujeição ao pecado, reconhecendo que tem em si uma Yetzer Hará, uma inclinação para o mal. Por isso, Rav Shaul expõe um ensino sobre a lei de Deus em relação ao legalismo daqueles religiosos que tornaram aos Gálatas insensatos. Ele ensinou sobre o fato de a lei de Deus jamais anular a promessa feita a Abraham, assim como a emuná, que é fé, confiança, fidelidade, não se apoia no legalismo. Paulo também ensinou que a justiça que provém da prática legalista da lei de Deus, é ineficaz para quem deseja ser justificado por meio dela, por causa do pecado, que é a transgressão da lei. 1 João 3, 4.
que diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ele ensinou também que a lei de Deus serviu como um tutor, um aio, um guardião, um guia, um protetor do povo judeu, do povo de Israel, até quando viesse aquele que cumpriria de forma plena a promessa dada a Abraão, Yeshua. Pela emuná nele, pela fé nele, pela confiança nele, pela fidelidade nele, o povo de Deus pode agora viver a plenitude da lei do Eterno, pois a mesma cumpriria o propósito da nova aliança, descrita em Jeremias 31, do verso 31 ao 35. Rav Shaul comparou esta religiosidade legalista a uma escravidão, a qual a Jerusalém da época estava sujeita. E mais, ele declarou que aquele que busca se justificar pela guarda legalista da lei de Deus está sob maldição. Veja o texto. Já os que são pela prática legalista da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Gálatas 3:10. Entenda, a própria Torá prescreve as maldições para os desobedientes, para os pecadores ou transgressores. Como alguém poderia se justificar pela observância legalista da lei de Deus se a mesma declara: maldito quem a transgride? Quem vive transgredindo a lei de Deus jamais alcança uma justificação pela observância legalista. E quem busca se justificar pela observância legalista, sem se atentar para as suas transgressões, permanece debaixo de maldição. Observe que jamais alguém pode ser justificado diante do Eterno nestes termos. E quem não é justificado permanece réu, culpado diante de Deus, sob maldição. Yeshua é a justiça de Deus em favor do homem, que por causa do pecado, que é a transgressão da lei de Deus, jamais pode se declarar justo diante de Deus através da guarda legalista da lei. O apóstolo Paulo cita o exemplo de Abraão, que não confiou em sua própria obediência ao Eterno, mas confiou nas promessas de Deus e obedeceu ao Eterno por meio dessa confiança, demonstrada por suas obras, de acordo com o que a gente vê lá em Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26, que foram confirmadas pelo próprio Eterno, lá em Gênesis, capítulo 26, verso 5. Para finalizar, pense no seguinte: a lei de Deus se baseia na justiça de Deus em sua retidão. Quem obedece a Deus pratica a lei de Deus, ou seja, pratica a sua justiça, e não é de forma legalista. E quem pratica a justiça pode ser declarado justo por causa da prática da justiça. Essa pessoa não é justificada pela guarda legalista, mas sim é declarada justa por praticar a justiça a partir da confiança na vida justa de Yeshua, o Messias. Com isso, podemos ver que o entendimento errado das traduções das cartas de Paulo e das más interpretações, distantes do contexto original, levaram ao entendimento enganoso de que o apóstolo Paulo estava ensinando contra a Torá, ou lei de Deus. Porém, na verdade, ele estava ensinando a Torá de acordo com a Torá. Seu evangelho era a verdade da Torá. E os gálatas estavam se distanciando por causa de ensinos errados de legalistas que queriam que eles buscassem justificação por observância legalista da Torá, totalmente desprovidos de confiança e entendimento da verdade, que é a Torá verdadeira. Então que nós possamos entender isso, nós possamos compreender aquilo que o apóstolo Paulo está
dizendo para nós. E qual é este verdadeiro evangelho a qual ele se refere no primeiro capítulo de Gálatas, da Epístola aos Gálatas, né? Então que o Eterno te abençoe, né? Até o próximo vídeo.